cidade nós queremos para Teresina? Começa então o nosso quadro Ideias para Teresina. Muito bem, e para começar a gente vai falar de arquitetura. Será possível uma cidade mais humana através da arquitetura? O filósofo Alain de Botton tem um livro chamado Arquitetura da Felicidade, onde ele faz um trabalho e apresenta algumas das soluções de arquitetura pelo mundo, inclusive tem o brasileiro Oscar Niemeyer, e compara essas soluções de arquitetura com a felicidade, o que aquele espaço transmite para as pessoas. É a nossa dúvida hoje, será possível que podemos buscar a felicidade ou pelo menos um bem-estar de vida, de comunidade com uma cidade diferente? A gente convidou aqui a arquiteta e urbanista Laline Mendes, que está conosco, o Rafael Gonçalves, que é também arquiteto, mestre em arquitetura, pela Universidade lá do Japão, depois ele vai falar para a gente, e a Beatriz Menezes, que também é uma jovem arquiteta e integra o grupo Arquitetos da Gente, que nós conhecemos já aqui no nosso Notícias da Boi, que tem projetos maravilhosos para a nossa cidade. Bom dia, muito obrigada aos três aqui pela presença. Iria começar então a conversar com vocês. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e até queria que a Laline começasse, porque eu sei que ela tem uma participação, boa parte dessa arborização que a gente conhece na cidade tem um dedinho da Laline, então ela entende muito bem de algo que eu acho que a gente precisa muito, que é uma cidade também mais verde. Bom, temos hoje quase 870 mil habitantes, estimativa do IBGE, Laline, e até que ponto que a gente tem uma cidade que nos acolhe? Altas temperaturas, enfim, é uma cidade que nem sempre é boa de se viver nesse aspecto climático, né? O que é possível fazer para torná-la mais humana? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar participando do programa de vocês. Eu acho sempre muito enriquecedor ter esses debates e a gente poder discutir o que de melhor nós podemos fazer, a contribuição de cada um de nós, ter uma parcela para que a gente possibilite realmente uma cidade mais humana e mais acolhedora. O que você já começou a antecipar um pouco, eu acho que um dos papéis mais importantes para a nossa cidade de Teresina é um olhar cada vez apurado e cuidadoso em relação à arborização urbana. Realmente nós temos uma cidade que ela tem vários fatores que nos proporcionam uma boa convivência, é uma cidade plana, é uma cidade tranquila ainda, mas nós temos um fator que nos agride fisicamente, que é realmente as altas temperaturas. Então, acredito ainda que um dos maiores desafios que nós temos enquanto a intervenções urbanas vai muito de encontro a criar microclimas, a favorecer realmente a arborização. Porque a gente sabe que as políticas públicas sociais, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, elas sempre são realmente empregadas no território onde a gente está, naquele local de convivência. E todos os laboratórios que a gente já viu dessas cidades mais humanas, a exemplo de Santiago, Florianópolis, Barcelona, tem tanto exemplo assim que a gente pode tirar, ele sempre está mostrando isso, são as calçadas largas, é realmente a cidade voltada para o pedestre, e vai sempre de encontro à arborização. Então, eu acho que a gente buscar espécies nativas, espécies nossas, que a gente possa ter realmente esse domínio em relação, não é nem o domínio, eu dizia essa convivência mais harmônica com as altas temperaturas na nossa cidade. Rafael, você que teve em cidades, que são cidades que encontraram soluções interessantes também, criativas, inteligentes, embora seja uma cultura diferente, como você acha que poderíamos ter uma cidade mais humana? Cíntia, primeiro eu queria agradecer pelo convite para estar falando um pouco sobre a arquitetura. É sempre bom conversar um pouco sobre a arquitetura. A arquitetura, o maior pilar da arquitetura são as pessoas. Eu acredito que qualquer projeto, independente da escala, você tem que observar as pessoas, você tem que observar as necessidades, porque as pessoas são a maior fonte de criatividade. A gente fica pensando, eu vou simplesmente olhar outro projeto e aí eu vou criar o meu projeto baseado nisso. Então, a gente tem que sempre pensar nas nossas pessoas. A gente pode tirar ideias, mas a gente tem que pensar no que nós gostamos.
E eu acredito que, pelo menos do meu ponto de vista, a cidade ela funciona como se fosse um termômetro. Então, você vai observando as necessidades das pessoas ao longo do tempo. Você tem que viver na cidade, você tem que estar tendo a experiência da cidade. E eu acredito que a gente pode melhorar a cidade, por exemplo, criando pequenos espaços. A gente pode começar na pequena escala, a gente pode começar numa conscientização, por exemplo, puxando um pouquinho para a questão da Laline, a gente pode trazer as pessoas que já estão construindo por conta própria para poder conversar um pouco mais sobre, vamos deixar esse ambiente mais arborizado, vamos criar um pouco mais de área para as pessoas conviverem nesses ambientes ao redor deles. Eu acredito que se a gente for observar as pessoas, elas vão realmente abraçar esses espaços com mais facilidade, porque é muito importante a gente criar espaços que as pessoas abracem e que elas sintam essa sensação de esse espaço é meu, essa cidade é minha. E isso passa por várias coisas, isso passa por criar um espaço menos... políticas que ajudem a conter a situação da violência urbana, passa por vários N aspectos que ajudem as pessoas a sentirem que a rua realmente pertence a elas. Entendi. Beatriz, queria também que você Oi. opinasse, tudo bem? Eu sei que você trabalha diretamente nesses projetos que visam dar qualidade de vida para as pessoas que já têm casas construídas. E pegando esse gancho do que o Rafael falou, porque a gente tem que pensar em coisas que sejam possíveis, né? As pessoas estão em locais que nem sempre são os melhores locais. Como é possível ter mais qualidade de vida naquele local onde elas estão? Um ponto, Letícia, tá? Desculpa corrigir, mas... Ai, desculpa. Perdão, por favor. Letícia Menezes, perdão. Tudo bem, tranquilo. Obrigada pelo convite, né? Eu faço parte do coletivo Arquiteto da Gente. A gente surgiu com o intuito de trazer uma arquitetura para o povo, né? Existem a maioria, nós arquitetos percebemos que a maioria das pessoas, elas pensam que o arquiteto é uma pessoa distante, que é para uma certa parcela da cidade, ou da sociedade, e nós estamos aqui para mostrar que não é para somente uma certa parcela, é para todos, e com esse projeto a gente também pensa em trazer esse senso de comunidade, que a cidade também é nossa, que você merece ter um acesso à qualidade de vida, tanto no seu espaço privado, na sua residência, como também em espaços públicos. Entendi. Também queria perguntar uma coisa para vocês, é o seguinte, quem mora em Teresina há mais tempo sabe que é uma cidade que vem mudando muito o seu perfil de residência, né, o seu perfil de moradia, com uma verticalização que foi necessária, porque essa é a solução que as cidades estão encontrando, mas que também trouxe até outra estética e outra situação. Por exemplo, a situação dos muros, né? É uma cidade de muitos muros. Teresina é uma cidade quadrada, já é plana, é quadrada e retangular, com tantos muros, né? Vocês imaginariam outra solução para essa cidade, que não fossem os muros altos, os prédios sem muitas janelas? Eu me lembrei, enquanto vocês estavam falando aí, que esses residenciais mais novos que estão sendo feitos, além de serem muito distantes, eles também praticamente não tem nenhum tipo de ventilação, isso não é previsto na hora de fazer, não tem paisagismo zero e ventilação quase nenhuma. Existem alternativas para isso dentro do que é possível? Cíntia, eu acredito, só tomando aqui a palavra, eu acredito que, por exemplo, quando se trata de verticalização urbana, é muito importante a gente pensar em não criar edifícios que são paredes, que são muros. É uma tendência que alguns poucos edifícios em Teresina seguem já, a de adotar múltiplos usos. O que significa os múltiplos usos? Você tem as pessoas morando nos pavimentos superiores, mas no térreo você tem uma loja, você tem uma galeria. Isso já cria mais vitalidade para a cidade. O prédio, ele deixa de ser aquela fachada fria e ele passa a ser um espaço que as pessoas vão conviver no térreo, que as pessoas vão usar e que vão se apropriar. Então, eu acho que, quando se trata de verticalização, é muito importante pensar nessa questão dos usos para que as pessoas consigam humanizar aquele espaço do chão, porque o chão é muito importante nesse princípio. Eu acredito que esse é um dos primeiros passos quando se trata também de verticalização.
Entendi. Letícia, o que é que você acha? Eu acho que Então, eu acho que essa forma de pensar no onde o pedestre está, qual é o tamanho do pedestre, né? Hoje em dia a gente vê muitas obras favorizando carros ou outras formas de meio de transporte, mas assim, pensar em obras públicas pensando no pedestre, como o pedestre pode ocupar espaços públicos, né? Seja, por exemplo, em formas culturais, como o último entrevistado estava falando, também é importante fazer as pessoas estarem usando espaços públicos, como estimular essas pessoas a usarem espaços públicos também, faz as pessoas se sentir mais seguras e fechar menos o seu espaço privado, né? Construir menos muros, coisas do tipo. Entendi. Difícil fazer isso com a violência, Laline. Qual seria a solução? Sim, eu vejo muito aí na fala do Rafael, desculpa aí tratar como Rafael, que eu acho assim, muito importante a leitura dessa escala humana. Então, quando ele fala da ocupação do térreo de uso misto, que seria a parte comercial, eu acho que você traz também essa fala da Letícia, que é realmente a relação que o pedestre tem com o térreo. Então, ele continua na escala humana e a gente elimina com isso de uma forma segura, Cíntia, a relação dele com a inexistência dos muros. Quando você coloca esse uso, essa utilização, você continua o uso da rua. Então, a gente tem muito na fala do Gil Penosa, quando ele fala realmente que as ruas, eles são o maior espaço público que uma cidade tem. Então, se a gente consegue prolongar esse espaço da rua, adentrando nesses espaços das edificações, nos andares térreos, eu acho que já é um fator muito favorável a essa melhor convivência, essa melhor relação do pedestre com as edificações. Uhum. Realmente, Cíntia, do que você fala da parte da segurança, vai muito assim contra o uso dos muros, porque eu acho que as pessoas, para se segurarem mais, se sentirem, ter essa sensação de uma segurança maior, foi-se cada vez mais enclausurando. Nós fomos fechando as residências ou indo para condomínios que são fechados para ter esse sentimento da segurança, não garantia da segurança, mas a sensação de estar mais seguros. Então, eu acho que as políticas realmente de seguranças públicas, elas vão favorecer muito mais a essa integração da pessoa com a rua e com as edificações, sejam comerciais, sejam residenciais. Existem cidades que encontraram soluções para isso, gente? Assim, vocês têm conhecimento de projetos que, enfim, poderiam ser utilizados aqui? A gente muitas vezes vê propostas que chegam, né? Já chegam assim fechadinhas para serem adotadas, propostas de outros municípios. E nem sempre a realidade é a mesma, né? Cada cidade tem a sua, enfim, né? Tem a sua. Teresina, o pessoal gosta de ficar sentado na porta de casa, na calçada. Gostava de ficar. Tem muito telespectador falando da calçada aqui, muita gente falando da calçada, perguntando pelas calçadas. Tem um até que propôs que as calçadas tivessem 12 metros de extensão, seria uma super calçada, né? Ele disse também que deveria ter obrigatoriedade de ter árvore, todo mundo deveria ter uma lei onde todo mundo pudesse plantar. Mas, enfim, queria saber de vocês o que as cidades estão fazendo para vencer essa barreira, né? Em cidades mais violentas, em cidades mais fechadas, em cidades divididas, desiguais. Nós sabemos que tem a desigualdade social, que isso também é um fator importante na construção, né? Imagino que seja. Como fazer para vencer isso? Rafael, vamos começar por você. Bom, eu acredito que, voltando à questão da escala, né? Porque quando a gente pensa em resolver a cidade, a gente pensa, às vezes, vamos criar uma mega solução. Vamos criar uma solução que a gente atinja todo mundo, ou então que a gente atinja uma grande parcela da população de uma vez. Eu acredito que a gente tem que começar pensando em questões viáveis. Nós sabemos o planejamento urbano de uma cidade, ele é algo muito complicado. Mas nós temos, por exemplo, a lei das calçadas, que ela existe, para poder tentar organizar as calçadas de uma forma mais humana. Tentando puxar um pouquinho para a questão das calçadas. E esse projeto aí que está aparecendo na tela, eu acredito que a gente tem que expandir as áreas urbanas. Eu acho que a gente tem que expandir as áreas que a gente está utilizando e tal.
esse espaço. E esse projeto que eu trouxe é um projeto em Tóquio, que ele expande a área da calçada. Como é que ele faz isso? Ele traz o espaço da rua para um espaço vazio entre 2 prédios. E com isso, ele não só aproveita a sombra desses 2 prédios, como ele cria um espaço de convivência. E vocês estão observando pelas fotos que não tem nenhuma área construída. Então, é uma solução, pode ser considerada mais simples e tal, uma solução que é mais viável. E nós temos muitos vazios urbanos. E as pessoas já têm esse hábito aqui de meio que gostar de um quintal de casa. Eu acredito que muita gente gosta de passar um final de semana, um começo de tarde no quintal. E eu acredito que esse espaço, por exemplo, ele tem uma energia assim, meio como se fosse de um quintal de casa. Eu acredito que se Teresina tivesse vários quintais urbanos e tal, como se fosse esse daí que eu estou trazendo, que tem do Japão, eu acho que seria muito interessante para... E é uma solução relativamente simples de se adotar. E nós temos vários espaços vazios aqui que poderiam receber isso. A gente aumenta a conexão das pessoas, porque a gente cria esses espaços, e a gente precisa de espaços abertos agora, por conta da questão do coronavírus. Então, é mais uma alternativa que eu acho que também funciona relativa a esse momento, que nós vamos precisar de mais espaços abertos. Sim, fácil e barato, né? Mas também que eu queria só fazer um comentário sobre isso, se vocês quiserem também comentar, é o seguinte, a prefeitura até que tem algo parecido com isso, mas a localização são sempre centrais no centro da cidade, quando as pessoas estão correndo, não é quando elas estão necessitando desse ambiente. Me parece que a escolha do ambiente hoje não é a mais acertada, porque eu lembro que fizeram no centro da cidade, as pessoas estão correndo, estão fazendo compras, elas não estão para ficar no meio do centro da cidade sentadas, elas querem sentar no bairro, lá onde elas estão. Então, talvez levar isso mais para perto das pessoas, né? ou não fazer o inverso, que é fazer com que as pessoas saiam das suas casas para ir passear, por exemplo, no Parque da Cidadania. As pessoas saem da Zona Leste e vão para lá, porque não tem um parque na Zona Leste. Tinha Puticabana, mas está impossível de andar. Então, eu acho que talvez fosse levar esse braço, né? Mas me parece que essa ideia aí de Tóquio é isso. Levar esse braço dessa solução simples para perto das pessoas e não o contrário, né? Alguém quer comentar sobre isso? Tem algum outro exemplo? Eu gostaria de tecer um comentário, sim. Eu acho que esse projeto da prefeitura de fazer esses bolsões no centro, né, de convivência, eu acho muito importante, sim, porque ele vai trazendo o uso novamente para áreas que estavam ficando desertas no centro. Agora, também vejo muito na sua fala, muito importante que você falou, que essa ação que está sendo tratada no centro, ela deverá acontecer também nos bairros, porque o importante é que a gente tenha áreas de convivência nos locais das residências, onde a própria pessoa já mora. Então, ali é onde ela primeiro precisa se relacionar e não precisar sair dessas áreas, desses locais, para poder ter acesso a esses espaços, a esses parques públicos, a esses quintais urbanos, como o Rafael colocou, que eu acho que é muito importante, que nada mais é do que realmente um alargamento dos passeios, você permitir caminhar os passeios. E como diz também ele é até de uma ONG canadense, que é as cidades de 8 a 80 anos, em que ele coloca realmente que as calçadas, elas precisam ser caminháveis, então você tem que proporcionar tanto largura como a falta de obstáculos, para que você tire as pessoas de dentro da casa, retire ela desses muros e coloque elas em ambientes de convivência. Isso aqui em Teresina é possível sim, porque esse hábito nós já temos. Isso aí de estar sentado na calçada, conversando várias horas, isso daí ainda é possível da gente retomar a respeito, né, tratando sempre da nossa segurança, mas isso daí, quando a gente tem no bairro, isso aí já é até uma forma da gente prevenir, da gente diminuir também essa violência urbana. Penso eu, né, um ponto de vista meu, particularmente. Claro, até porque é a ocupação, né? É a ocupação. Se você não ocupa, alguém vai ocupar, né? Se não for as pessoas para conversar, trocar ideia, vai ser a marginalidade. Então, isso é natural. Beatriz, você trabalha numa área que é uma área geograficamente muito difícil aqui. Você trabalha com o pessoal do Arquitetos da Gente, eles estão com projetos na Vila da Paz. Como você enxerga, por exemplo, a Vila da Paz dentro de um cenário desse, sem opção para as pessoas estarem fora da casa delas?
Primeiro que, além de problemas de acessibilidade nas calçadas, né? Muitas. As calçadas já têm um desenho difícil. A própria organização dos lotes, eles também têm falta de vários outros equipamentos que todo mundo tem direito, né? Como, por exemplo, segurança, um acesso fácil a equipamentos de cultura, enfim. E isso tudo se conecta e vai gerando um efeito dominó, né? E aí, assim, eu também concordo com a Laline, e eu acho que as pessoas são os vigias, né, da rua. Eu acho que as pessoas são os olhos da rua. Então, quando você sempre conhece alguém que está sempre ali na esquina, que sempre viu alguma coisa, né? Então, quando você torna os ambientes próprios para serem ocupados, né, você também está trazendo saúde, né? Que também conviver com as pessoas é saúde, é também segurança, melhora o social, melhora muita coisa. Entendi. Né? Letícia, você também trouxe projetos aí para a gente ver, né? Quais exemplos? Sim, existe nesse caso um projeto comunitário, né? Ele surgiu de origem comunitária, mas hoje em dia está na CODAB de Brasília, né? Que ele junta as comunidades, eles vão até as comunidades carentes lá em Brasília. A CODAB é uma companhia de desenvolvimento de habitação. Então, ela é de iniciativa pública, né? Que vão até as comunidades, entender quais são os problemas deles e fazer melhorias tanto nas residências como também nas ruas. Quando você tem uma rua que é de calçamento, eles fazem mutirões, eles fazem praças construídas com que poderia ir para o lixo, né? Mobiliário urbano de pneus e coisas do tipo. E também na parte das residências, eles são arquitetos, alguns voluntários, outros contratados pela CODAB de Brasília, e eles fazem melhorias habitacionais. Não seria tirar essas pessoas desses locais como a Vila Jerusalém, parecidos com a Vila Jerusalém ou a Vila da Paz, mas sim melhorar a condição de vida nesses lugares onde elas estão, porque elas têm relações interpessoais ali, então mover elas dali para outro lugar é bem complicado. A pessoa que tem ali o comércio na esquina, ter que sair dali para ir para outro local, deixa tudo mais difícil. Entendi. Bom, para a gente finalizar, eu queria saber de vocês o seguinte: existe hoje muita tecnologia, né, na construção, na hora de projetar, na hora de construir. Existiriam soluções bioclimáticas que pudessem ser adotadas, por exemplo, nos condomínios, nesses residenciais, que hoje, repito, são muito distantes. Eu vejo isso assim como problema. Eu estava pesquisando que o Parque Piauí, que foi o primeiro conjunto habitacional de Teresina, de 1968, ele ficava a 7 quilômetros do centro da cidade. E hoje a gente tem condomínios que são a 30 quilômetros da cidade e sem nenhum tipo de estrutura. As pessoas são jogadas lá, não tem nada para elas, e elas ficam lá. Quanto mais distantes, né? Essa tem sido, infelizmente, a política habitacional do Brasil ao longo das últimas décadas. As pessoas estão sendo empurradas, né, para bem longe. Existem maneiras que sejam possíveis de serem feitas, que amenizariam as temperaturas elevadas nesses lugares de menor, onde as pessoas têm menor condição, gente? E, Cíntia, eu acho que uma das preocupações enquanto urbanistas que vão fazer realmente o traçado urbano de um condomínio desse, de moradias, eu acho que uma das maiores preocupações é com o conforto térmico. É que você consiga ter um traçado das ruas, das vias públicas e do posicionamento dos lotes que sejam favoráveis, tanto à insolação quanto realmente à ventilação. E muitas vezes a pessoa se deixa vencer pela melhor ocupação. Como maior você vai ter quantidade de lotes e não necessariamente a qualidade que você vai poder estar dando, uma qualidade de vida melhor, mesmo que seja reduzindo o número de lotes possíveis, já que você vai primeiro priorizar a qualidade de vida das pessoas que vão habitar aquele residencial. Então, fora de analisar a tecnologia, eu acho que um dos aspectos assim simples para a gente poder ter um entendimento é que os urbanistas, ao traçarem realmente esses condomínios, esses novos loteamentos, tenham sempre em si
essa preocupação com o conforto ambiental, né? Que você tenha realmente insolações melhores, que você tente solucionar com o desenho, com a posição dos lotes, isso, e também a incidência da ventilação. Penso eu ser um bom recurso. Entendi. Vocês o que acham? Eu acredito que a Laline, eu concordo em gênero, número e grau com a Laline. Eu acho que quando você cria porque algumas construtoras têm o poder de criar um novo bairro, né? Algumas incorporadoras têm esse poder. Então, quando elas usam esse poder, é muito importante usar com sabedoria. Até porque elas podem acabar criando novos bairros, então é muito bom que você crie um bom produto para os seus clientes e tal, porque eles vão sentir muito calor se você não utilizar os materiais adequados. Eles não vão se sentir bem numa região que não tem arborização. E uma solução muito simples, que não é o uso de árvores, né? As árvores, elas criam esses microclimas, e esses microclimas simplesmente eles diminuem a sensação térmica, fica um pouquinho mais confortável de estar nesses espaços. Então, a criação desses espaços mais afastados, ela tem que levar em consideração o paisagismo, é um benefício muito grande, porque se você for pensar só em número de unidades habitacionais, você acaba não gerando o valor que a construtora deve gerar, você acaba não gerando o valor necessário para poder a sua construtora se perpetuar, inclusive. Então, eu acredito que tem várias coisas que podem... É um ciclo de benefícios quando você pensa na questão bioclimática. E é o uso de materiais, é o uso de uma boa vegetação ao redor, a orientação dos edifícios, como a Aline já mencionou, as esquadrias, os materiais das esquadrias, são várias coisas que podem beneficiar, e não são soluções ultra tecnológicas, são soluções que às vezes são até bem simples, às vezes inspiradas no vernacular, que já existem hoje em dia, e já sempre existiram na nossa cultura. Eu acredito que esse é o rumo. Puxando aí até um pouco do vernacular que o Rafael falou. Diga, Letícia. O vernacular, ele é aquele conhecimento que é passado de geração a geração. Então, pelo menos na minha experiência pessoal, eu escuto pessoas mais velhas falando que antigamente não era tão quente, antigamente quando eu morava lá no interior não era tão quente. Eu acho que tem a ver com as novas formas de construir, que a gente está perdendo conhecimentos antigos. Algumas coisas que pessoas querem trazer para cá podem não combinar muito com o clima daqui de Teresina, né? Existem estudos que a gente faz, simulações de qual a melhor forma de telhado numa residência, melhor forma de colocar uma janela, que isso também ajuda nos espaços. Por exemplo, quando você tem um edifício completo de vidro de frente para o sol, que fica refletindo na vizinhança, isso gera ilhas de calor. Quando você tem uma telha que não é adequada, que absorve muito calor, também amplia a sensação de calor nos espaços. Então, até no nosso coletivo, a gente também tenta orientar as pessoas nesse sentido, né, de usar um material melhor para ter o conforto térmico também das nossas soluções. Muito bem. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Esse era um tema, a gente levaria o programa inteiro, porque eu fico lembrando que tudo que vocês disseram tornaria a vida das pessoas muito mais fácil se fosse adotados como política pública. E esse é o objetivo aqui do nosso quadro, é exatamente trazer para o interesse daquelas pessoas que estão disputando as eleições. A Câmara Municipal tem um papel importante nisso, claro, ela que faz as leis da cidade. Então, muita coisa do que foi dita aí poderia se tornar uma lei. E aí você ia ver gradativamente a cidade sendo melhorada com essas soluções que são fáceis, criativas e que poderiam ser adotadas, né? Para a gente encerrar, eu queria um comentário. Eu sei que esse é um assunto muito importante, não dá para comentar em pouco tempo, mas é porque o nosso tempo está bem extrapolando. A gente tem hoje uma preocupação grande com a questão da sustentabilidade, mas também da mobilidade das cidades. Algum de vocês aí já falou que a cidade é feita para os carros, né, os automóveis, para os veículos, na verdade. O pedestre geralmente é deixado um pouco de lado. Existe hoje no Brasil alguma cidade que esteja dando bom exemplo no contrário? Por exemplo, que tenha, enfim, na cabeça de vocês, qual seria a solução para Teresina? Sei que é difícil, é muito simplista essa minha pergunta, jogar assim para vocês desse jeito, mas eu queria uma ideia de vocês para a gente encerrar sobre mobilidade. Bom, a gente tem visto realmente uma preocupação cada vez mais crescente de retornar as cidades aos usuários, né? Que são as pessoas mesmo, os caminhadores, os pedestres.
Então, da gente tirar de foco os veículos, que é como a tendência que a cidade estava acontecendo. E eu vejo vários laboratórios que têm acontecido, sim. Um deles a gente vê em Florianópolis, em que tem feito realmente várias atitudes, tem sido tomada várias posturas para devolver a cidade para os pedestres. E eu acho interessante isso daí, acho que Teresina também está buscando, sim, fazer isso, e eu acho que a gente vai ter como ampliar esse pensamento, vai ter como a gente conseguir se envolver mais ainda, tentando ajudar e colaborar sempre para ter esse retorno para as pessoas. Muito bem, Rafael e Letícia? Eu acredito que... pode falar primeiro. Pode falar. Tudo bem. Pode começar, Letícia, tem problema. Assim, realmente, a grande escala, eu ainda não consigo ver um exemplo, mas a nível de bairro existem vários exemplos pelo Brasil todo, né? E eu acredito que o ideal seria começar do pequeno, sim, concordo centros com de bairro, começar a fazer por comunidades, e aí a partir daí você já automaticamente já tem uma melhoria muito grande. Se você fosse fazer aqui, qual bairro você começaria? Disseu. Verdade. Até porque lá tem um autossuficiente, né? Então, geralmente aquela movimentação, o externo, ele poderia ser um pouco, não é deixar de lado, mas assim, poderia ter menos do transporte que hoje só tem e mais aquele dentro do bairro. É bem interessante mesmo. O Disseu seria um bom bairro. E você, Rafael? Eu acredito que é justamente nesse caminho que a Letícia disse, que é que quando você tem as centralidades, a gente tem sempre essa coisa de eu vou no centro, eu vou no bairro tal, eu vou no bairro tal. Isso cria uma maior necessidade de você utilizar um veículo, um ônibus, um carro. Quando você tem uma distribuição melhor de programas, você tem ali, por exemplo, no Parque Piauí, você tem essas zonas que você pode se deslocar para fazer as suas compras, que você pode se divertir um pouco, distribuir mais, descentralizar o entretenimento. Essas coisas, elas ajudam as pessoas que precisam tentar se deslocar para lá e para cá, e você acaba criando a condição para que aconteça o que a Aline disse, que é você se deslocar dentro do bairro, que é você caminhar, que é você utilizar as calçadas. E isso tudo é um conjunto de coisas. Quando a gente pensa em resolver um problema, a gente não pode pensar, vou resolver só o ônibus. Eu vou resolver só o carro. Não, a gente tem que pensar também nas condições que a gente pode oferecer fora do problema, pensar fora da caixa. Muito bem, gente, muito obrigada pelas participações de vocês. Letícia Menezes, arquiteta, que é do coletivo Arquitetos da Gente. Gente, o trabalho deles é maravilhoso, sigam lá no Instagram. O Rafael Gonçalves, que é mestre em arquitetura. Eu disse que você ia falar o nome da universidade e eu acabei não perguntando, Rafael. É a Universidade de Tóquio. Universidade de Tóquio. E a Laline Mendes, que também é arquiteta e urbanista. Laline, muito obrigada pela participação. É também professora, enfim. Laline deve ter sido professora do Rafael, né? Pela maneira como ela falou aqui com ele. Gente, muito obrigada. Eu acho que vocês foram muito, muito bons, né? Deram muitas ideias, inclusive as pessoas estão elogiando aqui a participação. Que bom que tem profissionais que pensam em cidades mais voltadas para os pedestres e menos para os veículos, também em construções mais adequadas para as nossas temperaturas. A Gardênia dizendo que a gente deveria ter uma área de plantação de ipê para a época da floração virar um ponto turístico, enfim. Cada uma das pessoas também tem as suas ideias. E amanhã é o dia das ideias dos nossos telespectadores. Na quarta a gente retorna com outro tema. Obrigada a vocês por hoje. Bom dia, gente, para todos. Obrigado, bom dia. Tchau, bom gente, dia, obrigada. muito obrigada. Bom dia, obrigada pela participação. Muito bem, temos mais participações. Cíntia, olha, estou aproveitando para dar